Olha, o mês de agosto é um mês bem especial para a igreja, porque a gente recorda aí diversos santos e também vocações. E hoje, no nosso programa, a gente vai então falar um pouquinho sobre São Tarcísio, né, padroeiro dos acólitos, dos coroinhas, e é o que você vai ver agora no nosso quadro Devotos Mirins. Para falar então um pouquinho sobre essa devoção a São Tarcísio e contar um pouquinho, né, sobre essa vocação importante das crianças, dos jovens na igreja. A gente está recebendo aqui 3 coroinhas que são irmãs e também o padre Guilherme Viana, missionário redentorista, para essa conversa, para contar um pouquinho para a gente sobre São Tarcísio. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Bom dia, tia. Obrigado. Uma alegria ter vocês aqui, não é? É isso aí. E contem pra gente, vocês são irmãs, não é? As 3 Marias. Sim. Olha que legal, né? A gente conversava aqui, né, Letícia? E as 3 coroinhas. Sim. E de onde que veio esse chamado para ser coroinha aqui no Santuário Nacional? Eu ia na missa com a minha mãe, daí eu via vários coroinhas servindo. Aí teve um dia que eu cheguei da minha mãe, falei pra ela que eu queria muito ser coroinha, que eu tava com muita vontade de aprender, ver como é que era. Aí a minha mãe viu que tava tendo formação aqui no Santuário Nacional pra ser coroinha, daí eu entrei. Vai fazer 3 anos agora que eu sou coroinha. 3 anos, olha que benção. E vocês duas? Você primeiro, Giovana. Eu senti vontade quando eu vi ela servindo, eu entrei um ano depois. Aí eu senti vontade quando eu vi ela servindo. Ah. Que bacana. E a Lívia, Maria? Eu vi as crianças servindo e aí eu senti vontade de servir. Então uma chamou a outra, assim, não é, Letícia? Isso que é bonito, Uma criança né? incentivou a outra também, muito bacana. Eu queria então falar um pouquinho com o senhor, padre, que o senhor contasse pra gente um pouquinho quem foi São Tarcísio e por que ele é considerado, então, o padroeiro dos acólitos, dos coroinhas também. São Tarcísio tem uma história muito interessante. Ele é um santo do início da igreja, né, lá no século III. E ele também foi um jovem que foi acólito da igreja de Roma. Então era um momento de perseguição dos cristãos da igreja de Roma. Sabemos, né, a grande perseguição romana, e São Tarcísio era um jovem naquele contexto. Havia muitos cristãos que estavam presos naquele momento. E ele tem uma história muito bonita de amor a Jesus e a Eucaristia, porque no momento de perseguição, quando os cristãos iam ser martirizados, ele se oferece, porque dado o risco, né, de ser preso pelos soldados, São Tarcísio se oferece como acólito para levar a Eucaristia para os cristãos que no dia seguinte sofreriam o martírio. Ele pensou, eu sou um jovem acólito, ninguém vai desconfiar de mim. Mas infelizmente, né, São Tarcísio foi pego, né, pelos inimigos da igreja, os soldados romanos, e morto. Mas ele dizia, eu prefiro morrer do que entregar Jesus na mão, né, dos nossos inimigos, daqueles que querem fazer o mal para os cristãos. E por isso, né, pelo seu amor à Eucaristia e por desde tão cedo já servir a igreja, ele é considerado, né, o padroeiro dos coroinhas, dos acólitos e de todos os que exercem o ministério do serviço ao altar. Olha que bonito, não é? É muito bacana. E que o senhor falasse, então, elas falaram um pouquinho, né, que elas ajudam a servir. Qual que é o papel dos coroinhas, então, na igreja? De que forma que eles ajudam? É um papel muito importante, né? A gente que é padre sabe que uma missa que não tem coroinha fica bem mais difícil assim, porque o coroinha, sua missão é servir ao altar, ajudar no culto divino, né? Então, todo o papel da organização e também do serviço ao altar, seja nas funções do ofertório, de cuidar dos objetos litúrgicos e também de transportar, né, os objetos litúrgicos para o altar durante a celebração da Eucaristia, é função dos coroinhas, né? Então, aquilo que está em torno da celebração, seja da Santa Missa ou das ações litúrgicas, o coroinha é este auxiliar, este ajudante, né, digamos assim, do sacerdote, daquele que preside a liturgia, para que tudo transcorra da melhor forma, da forma mais orgânica e bonita. Então, o coroinha tem esse papel fundamental, essencial, né? Como eu disse, essa missão tão antiga, porque desde o começo da igreja, algumas pessoas já se dedicavam a servir o altar e auxiliar na liturgia. E até hoje nós temos, né, graças a Deus, o auxílio dos coroinhas, acólitos, ministros, tantas pessoas que ajudam o padre na celebração da Sagrada Liturgia. Olha só, e o padre falou tão bonito, né, da história de São Tarcísio. Vocês 3 já conheciam a história dele, não? Ou conheceram Não. no ministério? Não, Conheci o ministério. com esse ministério. E o que chamou a atenção de vocês?
Sobre São Tarcísio, Eu acho a história dele muito bonita porque ele era uma criança, assim, que nem a gente. E só de saber que ele já tinha esse consentimento de Jesus, assim, já é muito bonito de Deus. Assim, muito bonito. Já é inspirador, não é? Que beleza. E muitas vezes também, ser coroinha acaba despertando a vocação religiosa. Até queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência. O senhor também foi coroinha. Sim, sim. E a gente tem fotos. Vamos mostrar então, Eu Padre fui. Guilherme, quando coroinha. Eu fui coroinha na minha paróquia, eu sou da cidade de Guarulhos, São Paulo, da paróquia Santo Antônio, do bairro dos Pimentas. Desde Olha. cedo também eu tive a oportunidade de poder servir, né, como coroinha, acólito. E o Ministério dos Coroinhas também é um grande incentivo para as vocações, né, porque ali despertou o meu desejo de ser sacerdote, né, dado o nosso contato com o nosso pároco, né, dado a oportunidade de estar mais próximo do altar, na missa, nas celebrações. Tudo isso nos ajuda a crescer, né, no amor a Jesus, no amor à igreja, à liturgia. E para mim foi um momento muito especial e um despertar da vocação mesmo. Eu fui coroinha, fui coordenador do grupo dos coroinhas da paróquia, fui acólito, cerimoniário, né? Então ajudamos em muitas funções. Né? Até antes de ir para o seminário, eu ajudava na minha paróquia como coroinha, como acólito. E digo que foi uma experiência muito bonita para mim, né? Seja como experiência prática mesmo, porque quando a gente entra no seminário já tem essa experiência de servir, de estar em contato ali com o altar, com a celebração da missa. Seja também uma experiência espiritual, porque é muito bonito a gente poder saber, estou servindo tão próximo de Jesus, neste grande mistério. O centro da nossa fé é a missa, é a Eucaristia, e a gente tem essa oportunidade de estar tão próximo do altar, tão próximo de Jesus nesse momento especial. Isso mesmo. E hoje o padre ele acompanha aqui no Santuário Nacional, com o padre Battistini também, comigo, que às vezes ajuda também, né, padre? O Ministério dos Cerimoniários e dos Coroinhas aqui da Casa da Mãe Aparecida. Mas agora eu quero perguntar para a Lívia aqui. Olívia, conta para nós, como que é a sua experiência de ter as suas irmãs com você nessa caminhada? Como que é, assim, você estar em família servindo ao altar? É muito legal, assim, ver que as minhas irmãs me acompanham. A minha mãe é leitora também. Então Olha, a família inteira, então. É bem legal. Que legal. E para você? Eu gosto muito de saber que minha família tá ali junto comigo, me vendo servir a Deus e vendo ele servir também. Acho que eu gosto muito. O testemunho vem de casa, né? Com certeza. De casa. E a Giovana, você é a mais nova, Giovana? Sou. Como é para você a sua experiência de estar com as suas irmãs, também com a sua família acompanhando? O que você diria? Eu gosto muito de saber que eu e minhas irmãs estamos todo mundo juntos servindo ao Senhor. Que bom, bonito. né? Que gostoso ouvir isso. E, padre, queria que o senhor falasse para assim, para ser coroinha, para ser um acólito, tem uma formação. Como que é essa formação? Quem que pode participar? Geralmente nas paróquias, né, existe sempre um responsável para formar ou algum seminarista, ou o próprio pároco, ou algum coroinha mais velho e experiente. Então, dada a necessidade, sempre abre-se inscrições para o grupo de coroinhas. Então, seja aqui no santuário, ou seja nas paróquias, você vai ouvir dizer, né, olha, abriu-se as inscrições para os coroinhas. Então, todas as crianças que desejarem podem se inscrever. Algumas paróquias estabelecem um limite de idade, né, seja para mais ou para menos, né, para que tenha ali um padrão. Mas não é nada estabelecido, vai depender muito da paróquia. E depois de se inscrever, passa-se por um percurso também de formação, porque é necessário aprender, né, conhecer a missa, cada parte da missa, conhecer os objetos litúrgicos, né, que os coroinhas vão ter mais contato, conhecer mais quais são as funções do coroinha propriamente, para que ele possa, né, estar bastante seguro quando começar a servir. Então, resumindo, é um processo que não demora muito tempo, mas que exige, né, uma preparação, uma formação, porque nós devemos sempre dar o nosso melhor para servir a Deus, fazer tudo com bastante dignidade, com bastante atenção, né, e isso exige essa preparação. Então, coisas bastante práticas, mas eu sempre digo, ser coroinha se aprende muito mais no dia a dia, na prática, servindo mesmo, né? Existe a teoria, mas a prática que de fato vai fixando aquilo que tem que ser feito. E além de servir a Deus, também é um compromisso, né? Uma responsabilidade que as crianças já vão criando desde pequena. Claro, sem dúvida, né? É muito importante fixar as crianças no caminho do Senhor o quanto antes, né? Sempre lembro daquela expressão da Sagrada Escritura, se você ensina os caminhos do Senhor para os seus filhos, quando forem velhos eles não se desviarão, porque é uma sementinha que já é plantada.
Certamente todo mundo que já passou pela experiência de ser coroinha e acólito guarda no coração essa bonita lembrança, né? E para a vida toda. Então, às vezes de coroinha passa para acólito, depois fica leitor, fica ministro, alguns vão para o seminário, outros se casam, mas colocam os filhos também nesse caminho. É uma coisa que fica para a vida toda. Com certeza. É verdade. E padre, agora nós vamos acompanhar as meninas também um depoimento de jovens que se inspiraram também em São Tarcísio para ajudar na missão da igreja. Vamos ver. Meu nome é Maurício Ribeiro e eu estou como coordenador dos coroinhas e cerimoniários aqui do Santuário Nacional. Fazer esse voluntariado é uma grande alegria. A grande alegria está aqui na casa da mãe, trabalhar com as crianças, com os jovens, com o adolescente, auxiliando nas formações e nas reuniões. Hoje é uma grande alegria celebrarmos o nosso padroeiro São Tarcísio. São Tarcísio foi um jovem muito valente, protetor da Eucaristia, morreu defendendo a Eucaristia. E hoje, nesse dia tão especial, peçamos a ele a graça de que todos os coroinhas, todos os jovens, as crianças e adolescentes sejam motivados por ele no caminho da santidade. Olá pessoal da família dos Devotos, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael. Eu vou falar um pouco como é servir no Ministério de Cerimoniários e Coroinha do Santuário. Já estou há 10 anos no Ministério e comecei como coroinha e hoje eu estou como cerimoniário. Participo também da coordenação do Ministério. Eu tive a inspiração do meu pai, que um dia já foi coroinha no Santuário, que sempre me incentivou a participar do Ministério desde pequeno. E desde lá entrei para o Ministério no ano de 2014 mais ou menos. E desde lá foram muitas experiências boas e aprendizados. E principalmente eu levo como exemplo São Tarcísio, que é o nosso patrono. E ele sempre mostra pra gente que o tempo que pouco tempo que a gente tem, a gente pode ofertar a Deus. E no santuário, no ministério, eu vejo que é onde eu consigo demonstrar muito esse tempo a Deus. Que ali não é só uma função, é uma missão, um chamado que Deus me colocou para mostrar para as pessoas e influenciar também que é um chamado bom. Isso mesmo, um chamado bom, né? E a gente deve cultivar esse chamado, às vezes na nossa família. Padre Guilherme sabe, às vezes os pais nos procuram para dizer, olha, o meu filho ali está interessado, né? Será que eu devo apoiar? Claro que deve, é o serviço de Deus, é o serviço da igreja e é algo também que vai formando a vida, né? A gente sempre preza pela vida, né? A vida como dom de Deus, como amor. Ali a gente aprende responsabilidade, aprende a cuidar das coisas, né? A ter zelo pelas coisas. Tudo isso é muito importante, não é, padre? Claro, muito importante. Eu me lembro de uma paróquia onde eu fiz pastoral e um coroinha que ia sempre à missa com a avó, uma criança queria entrar no grupo dos coroinhas e a mãe nos procurou dizendo assim, padre, eu não vou à missa. Se o meu filho quiser ser coroinha, mas eu não me comprometo em levá-lo à igreja toda semana. Mas mesmo assim a criança insistiu. Né? Não passou muito tempo e a mãe veio agradecer porque o chamado e a vontade do filho fez com que ela se aproximasse de Deus e ela religiosamente cada domingo não perdia mais a missa porque sentiu aquele incentivo, né? Meu filho tão pequeno quer servir a Deus, eu não posso deixar de apoiá-lo. Então também o ministério dos coroinhas pode ser um mecanismo, né? Uma forma de evangelizar a família e dos pais, irmãos, amigos também se aproximarem da fé, se aproximarem de Deus. É um instrumento de Deus também para a evangelização das famílias. Sem dúvida. E só para a gente encerrar rapidinho, que dica que vocês dariam para as crianças que de repente querem ser coroinhas? É muito bom. É muito bom. Recomendo. Recomendo. Então tá ótimo. E o padre também? Claro, você que é criança, né, jovem, os que já são coroinhas, né, que perseveram nesse ministério tão bonito, e aqueles que a partir talvez desse contato, dessa entrevista, nos assistem, né, procure na sua paróquia, né, a forma como você pode servir, ser coroinha, diga, olha, eu quero ser coroinha, eu quero ajudar o serviço da Santa Missa, do altar, né, certamente é uma experiência que vai ficar marcada para sempre no seu coração, na sua vida. É uma experiência rica de amor a Deus, uma experiência rica também de serviço à comunidade. Amém. Que lindo. E assim a gente termina a nossa entrevista, claro, com aquele gostinho de quero mais, não é, Letícia?